Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movimentcast. Eu sou Matheus Winkler, estou aqui com o meu co-host Vitor Brito e com a convidada especial, doutora Bianca Gimenez Marfori, que foi minha colega durante a residência, médica do esporte, gabaritada. E Bianca, se apresenta aqui um pouquinho para o pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite de você, Matheus, de você, Vitor, dizer que vocês são duas grandes referências para mim dentro da área da medicina esportiva, na área de empreender, e só tenho a agradecer mesmo. Bom, quem é a Bianca, né? Então, eu sou médica do esporte, como o Matheus falou, formei com ele na Unifesp, agora em fevereiro. E estou fazendo agora um fellow dentro do SET de endocrinologia do exercício e de nutrologia esportiva, né, o primeiro ano. Gosto muito dessas duas áreas e sou uma amante do esporte. Não sei se você sabe disso, a Bianca foi a primeira residente que rodou comigo sendo R-, né? Porque eu tinha... Caraca, pior que eu sei. Porque ela falou, nossa, aquele R+, nosso Vitor, chato. E acho que um dos primeiros estágios foi PS de ortopedia. Sim. E aí a gente rodou junto lá e eu falava assim, Bianca, você tem que gostar de ortopedia lá, mas eu gosto de nutrologia, eu gosto de alimentação. Não, tem que aprender também. E a gente teve muita troca ali. E hoje eu sei que ela gosta, então a gente não pode se fechar na medicina esportiva certeza. Só em um tema. Mas por você ser uma amante da parte de endocrinologia, de nutrologia, eu acho que a gente tem muito tema para debater aqui e que eu sei que brilha aos seus olhos. Sim. Galera, todo mundo teve alguma pessoa que foi essencial para que você na vida conseguisse se desenvolver e fazer as coisas, né? Então até pro ouvinte, se tiver essa pessoa, envia esse podcast para ela e é o seguinte, eu só terminei a residência por causa da Bianca, entendeu? Porque a Bianca, nós éramos em 5, 4 rapazes e uma moça. A moça era a Bianca. E a Bianca era mais organizada de nós, assim. Então, tipo, tem prova, tem qualquer coisa da residência. Era sempre a Bianca que nos falava, assim, ó, tem isso, tem aquilo. Então, Bianca, muito obrigado aí por salvar. É bom ter um toque feminino ali, né? É bom, cara. É necessário. É necessário. Não é bom, não é necessário. E ainda bem que foi a Bianca, que era representante dos residentes, quando eu me tornei preceptor. Porque ela me ajudava. Se não fosse ela, eu também não conseguiria chegar até hoje. Parece, e hoje ela me gente. ajuda em muitas coisas da preceptoria. Tipo a Hermione no Harry Potter, né? A Hermione, ela tinha até um relógio do tempo que ela voltava pra assistir as aulas que ela não podia ir de tão nerd assim que ela era. Lembra? Parece, gente. Mas é muito legal te ter aqui. Obrigado por você ter vindo. A gente que agradece por sua presença. A gente espera que seu esposo ainda venha aqui. E a gente pode até fazer um episódio junto com você. Sim. Pra gente poder debater alguns outros temas também. Sim. E vamos lá, faz aí ó, aquela pergunta capciosa que você tava querendo fazer. Casos de casal, velho. Tu já quer começar a trazer treta. Não, Bianca, a gente sabe que tu é uma pessoa que gosta muito do tratamento de obesidade. A gente não falou das tuas credenciais todas aí, mas tu fez recentemente uma pós-graduação em distúrbios alimentares, em transtornos alimentares. Isso com certeza te trouxe muito mais conhecimento. E a obesidade é uma coisa que tem muito dogma associado. Existe todo um movimento de não, ser obeso é normal e tá legal, e eu sou saudável, se aceite como você está. Sim. E existe também um outro movimento de entender que essas pessoas, elas têm uma patologia que precisa ser tratada, que precisa de um suporte, e a gente tem que falar mais sobre isso. Eu sei que durante esse período de residência, tua visão disso se transformou, porque tu foi se formando, tu foi se transformando em quem tu é, adquirindo esse conhecimento. Sim. Conta um pouquinho sobre esse processo de ter tido contato e se interessar por essa área. Sim. Bom, desde que eu me formei na faculdade, eu já gostava de estudar sobre obesidade. Percebia que era uma doença que estava aumentando muito, era pouco falada, era estigmatizada também. Então, aquela pessoa que tem obesidade está daquela forma porque ela procurou aquilo, né? E não porque é uma doença. Então, eu sempre gostei de estudar, fiz pós-graduação em nutrologia na época, logo que eu me formei, eu não sabia exatamente que área que eu queria fazer residência, porque infelizmente a medicina esportiva não era tão falada, isso foi lá em 2016. E dentro da pós de nutrologia, eu me encantei com a medicina esportiva e ainda mais com o tema de obesidade e transtornos alimentares.
Então, eu entrei na residência de medicina esportiva, já tinha uma visão de que a obesidade, sim, é uma doença, né, que precisa ser tratada, como qualquer outra. Mas fui aprendendo muito em relação de ser uma doença crônica, de ser uma doença complexa, de ser uma doença multifatorial. Então, tinha muito uma visão, poxa, é realmente por causa da alimentação, ou porque a pessoa não está se exercitando, mas a gente tem vários fatores sociais, culturais, de saúde mental, fatores políticos envolvidos também nessa doença. Então, isso foi expandindo na minha mente. E dentro da esportiva, a gente atende também atletas. Então, falando um pouquinho do transtorno alimentar, né, do porquê que eu quis estudar um pouco isso. Atleta também é um fator de risco para desenvolver um distúrbio alimentar. E obesos, pessoas com obesidade, tem em torno de 30% delas têm transtorno de compulsão alimentar, né? É uma média. Então, foi onde eu também quis me aprimorar nesse assunto. Caraca. E, tu queria falar, Vitor, mas vou te cortar aqui que eu tô emocionado. Tá o que é um transtorno alimentar, só para botar nomes aí nos bois? Eu ia fazer essa pergunta, tá? É o teu poder de ler mentes. É isso aí. É sintonia. Percepção extrasensorial. O transtorno alimentar é qualquer distúrbio que leve a uma absorção inadequada de algum alimento. Então, por exemplo, o transtorno de compulsão alimentar, né? Aquela pessoa que vai ter um episódio de comer muito rápido, de perder o controle sobre o que está comendo, comer mais rápido que o normal, tem a sensação de culpa após, o sofrimento, né? Acho que o sofrimento é uma palavra muito, muito certa quando a gente fala de um transtorno alimentar. Na anorexia, pode ser aquela purgativa, então a pessoa realmente tem um episódio de compulsão, que na verdade não chega a ser uma quantidade tão grande de comida, mas para ela vai, vomita, ou tem algum episódio compensatório. Então, tem um distúrbio ali da absorção do alimento. Bulimia também, com mecanismos compensatórios após o episódio de compulsão alimentar. E a gente tem outros que já não estão ligados com a imagem corporal, como o transtorno alimentar restritivo evitativo, pica, que é quando a gente come coisas que não são alimentos, né? E aí, aí vai longe, tem vários. Boa. Só para o pessoal entender, quem não for médico ou não for da área da saúde, acho que tem muita dúvida sobre a diferença de anorexia e bulimia. Fala pra gente, assim, mais ou menos as diferenças. A anorexia, a gente tem 2 subtipos. Então, a gente tem um subtipo que é restritivo mesmo. Então, é aquela pessoa que come muito pouquinho. Então, ela atinge aquele IMC abaixo de 18, 17,5, porque ela realmente não come, tá? E tem o subtipo purgativo, que é aquela pessoa que tem esse episódio que para ela é um grande volume de comida, que a gente tem que levar em consideração o que a pessoa sente ali também naquele episódio. E depois ela tem um mecanismo compensatório, laxante, diurético, vômitos, exercícios em excesso. Só que ela tem um IMC baixo. Então, isso que difere da bulimia. A bulimia é realmente a pessoa que tem um episódio de compulsão alimentar, tem um método compensatório envolvido, mas ela tem um IMC dentro da normalidade. E um diagnóstico, ele exclui o outro. Não tem como você ter bulimia e anorexia. Então, você tem que olhar para o peso. Mas tu pode ter anorexia tendo bulimia. Você pode migrar de um para outro, dependendo do seu IMC. Tu pode ter comportamento purgativo ou não na anorexia. Que exatamente. Foi o que tu diferenciou. Aí são os 2 subtipos. E eu posso ser um obeso com bulimia? Pode. Nossa, agora tu abriu minha mente. Com certeza. É legal a gente trazer esse caráter informativo, porque são distúrbios muito importantes. Sim. E que muitas vezes passam batido. Porque não é fácil abordar esse tipo de paciente. Para você acessar e entender que esse paciente ele tem anorexia, é muito difícil. Porque diferenciar bulimia e anorexia é o IMC somente. Mas ao mesmo tempo você não sabe como está sendo a característica alimentar, se ele vai te contar, porque tem distúrbios
mentais relacionados, né? Sim, isso Então a que você gente falou... tem que abordar diretamente a mental, emocional, enfim. E você falou muito importante, porque geralmente um paciente com anorexia, com bulimia ou um transtorno de compulsão alimentar, ele também tem algum outro distúrbio psiquiátrico. Então, dificilmente vai ser isolado. Na anorexia, assim, muito menos, né? Então, tem questão de depressão, ansiedade, transtorno bipolar, borderline. Então, é bem importante a gente ter a avaliação psiquiátrica em conjunto para você realmente excluir outros possíveis diagnósticos associados e entender qual que é o melhor tratamento. E até mesmo no transtorno bipolar. Eu fiz meu aprimoramento na Ambulim, na USP, e tinha um caso lá, todo mundo achava que era transtorno de compulsão alimentar, mas na verdade era um paciente que estava em mania. Ele não tinha compulsão alimentar, ele tinha um transtorno bipolar. Então, por isso a importância de, quando a gente identificar, com certeza mandar para um psiquiatra para fazer uma avaliação e ver se não tem outra patologia associada, ou se realmente é um transtorno alimentar. Mas saber identificar é muito importante. Teve uma paciente minha que me fez lembrar, ao contrário da obesidade, mas também no transtorno alimentar. Ela veio com algumas queixas que parecia ser uma baixa disponibilidade energética. Estava assim, escancarado baixa disponibilidade energética. Em todos os sintomas. Eu comecei a querer entender como que ela se alimentava. E ela foi me falando, e eu fui fazendo cálculos mentais, assim. E eu pensei, cara, isso daqui não tá tão ruim, não. Pô, isso daqui tá ok. Mas eu fiquei assim, com aquela coisa que não parecia estar certo. Parecia que ela tinha uma relação... Ela sempre foi magra, foi miss quando era jovem. Lá atrás tinha problemas de hábito purgativo. Agora ela disse que era super de boa. E eu falei assim, então vamos combinar de você me mandar por uma semana a foto de tudo que você comer, só para eu entender como é que tá a tua alimentação. E aí isso foi mais pro final da consulta. E ela parou, ai, Doc, é que eu te menti. Uhum. E aí ela me falou que, tipo, não, na verdade eu não almoço, eu como um prato eu como uma sopa de saquinho. E ela foi falando. Então, o que ela me falou antes era uma alimentação perfeita. Que assim, ela sabe ia o passar que é, batido. Né? Por sorte eu falei isso porque eu fiquei muito confuso, não comprei. Cara, me manda pra eu entender. Mas eu nem imaginei que ela tava me mentindo. Na hora, pareceu que ela tava sendo autêntica até. Esse tipo de situação, assim, isso é bastante comum? Sim, sim. Principalmente na anorexia, né? Elas tendem a esconder... Por que eu estou falando no feminino? Porque acomete mais mulheres, transtornos alimentares no geral, tá? Tendem a esconder porque para elas é dentro da normalidade, né? Elas não querem que ninguém perceba isso. E que é até interessante quando a gente fala no vegetarianismo, é sempre legal a gente perguntar o porquê que a pessoa está virando vegetariana. Não que quem é vegetariano tem mais transtorno alimentar, não tem nada a ver isso. Mas pode ser uma forma dela socialmente fazer uma restrição alimentar. Sendo então, aceita, né? Tá socialmente aceito ali. Eu falo, mas é porque eu sou vegetariana. Não tem nada aqui vegetariano. Nesse molho tem isso, aquilo. Da pessoa só pega uma alface e um tomatinho. E quando você falou de encaminhar para o psiquiatra, eu acredito muito que distúrbio alimentar é total multitransdisciplinar. Sim. Porque o tratamento em si, ele precisa de um psicólogo para fazer a terapia comportamental, precisa passar um nutricionista para entender quais tipos de alimento talvez desencadeiem menos características purgatórias, passar com, por exemplo, um médico do esporte para ajudar no exercício, fazer uma gestão da saúde dessa pessoa. Sim. Então, acho que essa palavra para mim, para esses distúrbios de multitransdisciplinar, fazem total sentido para que as coisas comecem a caminhar. E não é do dia para a noite, né? Sim. Para você conseguir tirar isso do paciente, que ele tem esse distúrbio, já é super difícil. Para depois começar um passinho de cada vez e vão ter dias que ele vai ter purgação, enfim. Essa, eu acredito que seja a maior dificuldade, né? De trabalhar com esse tipo de paciente. Tanto que a gente nem fala em cura, a gente fala em remissão. Mas você sabe que é uma pessoa que pode acabar desenvolvendo novamente. E aí entra a obesidade, né? Porque a obesidade também é uma doença
recorrente, é uma doença recidivante. Poxa, tive o reganho de peso. É o esperado para uma pessoa com obesidade, né? É difícil falar em cura totalmente. Essa pessoa está em... A partir do momento que tem um CID e é considerado doença, não tem cura para uma doença crônica. Exatamente. Que você tem que tratar para sempre, tá sempre de olho. O paciente tem que ter essa consciência também. Não adianta nada ele achar que você conseguiu chegar no IMC normal, só a gente fica falando IMC, mas é índice de massa corpórea. É que a gente faz a proporção de peso e estatura do paciente e a gente tem uma noção total da população. Não é o que a gente indica principal, mas para característica populacional é o que a gente utiliza. Sim. O mais indicado para avaliar uma composição corporal, a gente sabe que é o DEXA, que é semelhante à densitometria óssea, o mesmo aparelho. Mas ó, atenção, porque às vezes eu tenho paciente que vem para mim com DEXA assustado, porque na DEXA normalmente dá um percentual de gordura mais alta, né? Então se você fez DEXA e tem um percentual de gordura mais alto do que você acha ter, fica tranquilo. Todos eles têm uma taxa de erro importante. Importante comparar o mesmo método com... Exato, para ver a evolução. Para ver a evolução. Mas falando de obesidade agora, fala pra gente qual que é a maior dificuldade com relação ao tratamento de obesidade. Sem sombra de dúvidas, o estigma. Primeiro falando um pouquinho do estigma internalizado, que é o estigma que a pessoa com obesidade tem. Então ela acha que ela consegue tratar a obesidade dela porque é só ela parar de comer e treinar. É só ela ter vergonha na cara, entendeu? Então essa dificuldade já afasta muito os pacientes com obesidade do consultório médico. Também tem o estigma dos próprios profissionais de saúde, que também acreditam muito nisso que eu acabei de falar para vocês, reforçando ainda mais o estigma. E tem um estudo nos Estados Unidos que eu achei muito interessante, que eles avaliaram pessoas com obesidade com indicação de tratamento farmacológico e pessoas com diabetes tipo 2 com indicação de tratamento farmacológico. Pessoas com diabetes, em torno de 88% recebiam tratamento. Já a obesidade, menos de 2% dessas pessoas estavam recebendo tratamento. Mas era porque as pessoas não queriam se tratar ou porque os profissionais de saúde não queriam prescrever? Aí fica esse questionamento. Acho que as duas coisas. Uma coisa está associada à outra. Sim. Eu acho que existe um despreparo muito grande da comunidade médica em se comunicar e tratar esses pacientes, né? E também existe esse estigma internalizado que acaba aumentando muito porque a gente vê pessoas que nem têm indicação usando medicamento. Acho que esse é o principal problema da nossa É muito complicado. Eu vejo muito paciente que tem sobrepeso falar assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. E a pergunta é, sabe mesmo o que tu tem que fazer? Sim. Porque assim, tu tem que fazer isso, comer menos e treinar mais, ok? Pode ser um caminho. Mas e como é que tu vai fazer isso? Como é que vai funcionar assim? Sim. Então, se tu não sabe os detalhes, tu não sabe o que tu tem que fazer de fato. Tu tem uma ideia muito abstrata de uma... Tipo, algumas atividades que tem um monte de micro decisões e coisas aí no meio, né? Sim. E tu vê, assim, uma diferença... Qual que é a diferença, na verdade, entre tratar a pessoa que tá com sobrepeso ou obesidade, que se tornou obesa depois de adulta, ou a pessoa que sempre foi obesa desde criança? Eu, particularmente, acho mais difícil a pessoa desde criança, porque ela já vem de hábitos desde muito, muito cedo, né? De questão de sono, alimentação, sedentarismo. Então, é mais difícil você conseguir auxiliar esse paciente a mudar certos hábitos. Já na fase adulta, às vezes aconteceu alguma coisa na vida dessa pessoa, ou foi uma gravidez, ou foi alguma doença, ou foi uma depressão, enfim, que você consegue ter uma causa ali e conseguir tratar, né? Mas com certeza é mais difícil Desde pequeno, desde né? pequeno. Eu te perguntei isso justamente por causa do que tu falou, dessa questão do dogma interno. Eu pensei, cara, essas pessoas que são desde pequena obeso,
essa pessoa deve ter internalizado demais, assim, essas limitações dela mesmo, que são alguns dos motivos pelos quais, sozinha, ela tem até uma barreira de mentalidade que ela não consegue derrubar ali, né? E um dos sabotadores da perda de peso é realmente essa pessoa se reconhecer na família. Então, geralmente, a família toda tem sobrepeso e obesidade. E aí ele não vai mais se reconhecer ali. Então, existe também esse processo que é difícil para eles, dessa transformação. E normalmente no seu consultório, você chega ao ponto de falar, traz sua esposa aqui também, ou esposo, para tratar nesse processo, porque eu acredito que a partir do momento que a comunidade, quem está inserido no meio, engaja no tratamento, é mais fácil obter resultado do que só um furar a barreira e conseguir o resultado. Porque o que eu vejo? Dentro de casa, se um está disposto a fazer e o outro não está disposto, é muito difícil. Eu chego a falar que é quase impossível. Porque tem dia que você vai chegar um pouco mais cansado e o outro vai te estimular a fazer coisa errada. Sim. Então, quando você tem uma pessoa que está no mesmo objetivo que você, é um ajudando o outro. Com certeza. E você chega a falar, traz seu cônjuge para tratar também. Sempre falo, principalmente quando é um adolescente, né? Aí não tem como fugir. Mas o que é comum é primeiro a mulher buscar, né? Que é realmente mais com uma mulher buscar um profissional de saúde em todas as áreas aí. Ela começa a ter uma certa mudança, começa a perder um pouco de peso, e o marido já... Não, eu também tenho que... Vou entrar nessa junto. Não é perder isso. Isso é muito comum de acontecer. Mas quando não entra junto no processo de mudança ali de estilo de vida, é muito difícil. É um sabotador também, né? Esse negócio de sabotador, de não se reconhecer na família, é interessante isso, porque da mesma forma quando tu quer mudar qualquer hábito para o bem, você muitas vezes vai ter que se desfazer laços com alguns ambientes pelos quais você estava, onde não tinham hábitos construtivos. E essas pessoas, no maior desejo de ter você, de manter um relacionamento, de manter aquele pertencimento, elas te vêm afastar e elas atacam aquilo porque elas têm medo que aquilo te tire delas. É um mecanismo humano. Então, agora tu virou fit, exatamente. Agora tu come direito. Não, vamos chamar a Bianca, que ela não come pizza, entendeu? Vai, cria um negócio assim, que é difícil não só na família, mas difícil nos meios que a pessoa convive. Daqui a pouco a pessoa começa a viver mais com a galera que pratica algum esporte. E quando é família, né? E aí? É muito difícil. Você vai desligar uma da coisa família. É você se desligar de um grupo de amigos, outra coisa é se desligar da família. Muito complicado. E tem um lado positivo também, que quando você orienta essa pessoa a frequentar lugares saudáveis, vamos falar assim, pessoa no processo de emagrecimento, começa a ir na academia. Ela começa a ficar amigo de pessoas que têm aquela mesma mentalidade. Então, ela, em vez de sair de lá e comer um hambúrguer, ela vai talvez... Bater o whey na coqueteleira. Bater o whey, ficar conversando na esquina, entendeu? Até o horário do almoço. Então, isso faz com que a pessoa, ela seja, entre aspas, corrompida pela ambiente. Ô, Vitor, falando em corromper, velho, eu quero polêmicas, cara. Quero polêmicas. Eu acho que o negócio tá... A cara da Bianca. O negócio tá muito assim, né? Vai, não vai. Família. Então, me falou que na família da pessoa ela quer pertencer, porque as outras pessoas são gordinhas, ela deixa de pertencer quando ela não come aquele sorvete lá da noite, não participa, não come com eles, quer outras coisas. Então, nessa questão de obesidade familiar, é hábito ou é genética? É genética em um ambiente em que... a pessoa ela tem uma predisposição genética e o ambiente não é favorável para aquilo, certo? Então, 60% a 70% de causa de obesidade é genética. Mas por que está aumentando tanto? A previsão é que em 2035, metade da população do mundo esteja com sobrepeso e obesidade. Metade.
40% dos adultos no Brasil com obesidade. Antes de seguir isso daqui, eu só quero deixar claro para a pessoa que está escutando que as pessoas às vezes pegam um corte de um negócio e fazem uma interpretação errada. A Bianca falou 70% é por genética. Das que estão inseridas também dentro de um contexto onde se tem um hábito. Exato, então, com é certeza. importante salientar para que a pessoa não faça uma interpretação rasa daquilo que tu disse. Você tem uma carga genética e você está em um ambiente em que é favorável para que essa genética venha o fenótipo. Tá. E se eu não se eu não tiver esse ambiente, eu posso ter essa genética e mesmo assim ser magro? Sim, com certeza. Algo que eu acho interessante e que algumas pessoas já questionaram em algum momento foi que, já que tem tanta característica genética associada, por que o cachorro também é obeso? Sim. O quanto o fenótipo e o genótipo são coisas diferentes. Sim. E o quanto o meio potencializa essa genética. Então, quando a gente fala em característica genética e genótipo e fenótipo é inserido o meio, nós sabemos que o comportamento ele tem relação direta e ele faz com que a característica genética seja totalmente expressa. Exatamente, tanto que é uma doença multifatorial. Então, a alimentação, o que a gente vive hoje? Um ambiente rico em alimentos ultraprocessados, que são baratos, né? Então, famílias ali com baixa renda, acessando mais facilmente esses tipos de alimento, com farinha, açúcar, enfim. Sedentarismo, estresse, microbiota intestinal, a gente já fala sobre isso também, para o aparecimento da obesidade. Enfim, tem muita coisa associada. Sono, tudo. Alteração do sono. Vocês falando dessas duas coisas, achei até que tu ia entrar, Vitor, no ponto da epigenética, né? Que é a questão, a epigenética, assim, é como também meus hábitos e meu estilo de vida fazem com que eu esteja codificando áreas específicas ali do meu DNA que talvez eu não iria expressar. Porque a gente sabe que a gente tem ali aquelas estonas, aquelas bolotas, onde tem as fitas que a gente tem de DNA enrolado, e só uma parte vai ser codificada. E a parte que a gente expressa de tudo aquilo que a gente tem de carga genética é um percentual muito, muito pequeno de tudo aquilo que a gente tem de potencial genético. Então, daqui a pouco você começa a fazer uma atividade física e você começa a estimular teu corpo. Muitas das vias a gente não conhece ainda, mas a gente sabe que tu começa a estimular o teu corpo a ativar genes que você não ativaria. E daqui a pouco você expressa um fenótipo diferente. E a gente tem que pensar que a gente vai evoluindo e passando genes para frente. Então, até que ponto não existe também uma mudança genética? Falam muito que a obesidade, o gene para ser... Esse gene de ser obeso é um gene que seria inteligente, eu não sei se é teoria isso, ou se de fato isso foi comprovado de alguma forma, seria o gene inteligente porque você ter a capacidade de armazenar uma grande quantidade de calorias na forma de gordura te daria uma vantagem evolutiva na época que a comida era escassa. Então seria bom ter esse gene. E no momento que se tem alta disponibilidade, isso muda. Não sei até que ponto isso realmente se comprovou, faz sentido a teoria, né? Mas é impressionante também como a gente vai aumentar, eu acredito, esses números de genes, de genética para a obesidade, porque as pessoas estão mais obesas. Sim. E o contrário é verdadeiro. Com certeza. Tanto que a maior parte da obesidade é poligênica mesmo. O que você falou da epigenética é muito interessante, porque já tem muito estudo em grávidas, né, que engravidam ali com obesidade, também passando a aumentar o risco do seu filho ter obesidade na vida adulta. E... Isso, você falou um ponto muito legal, porque a gente conversa sobre essas questões, a gente até trouxe a doutora Silvia, que fala de gestação e exercício, e tem aquele estudo que compararam que a gestante que comeu cenoura e a gestante que não comeu cenoura, na capacidade do filho gostar do alimento e ter inserido na alimentação dele a cenoura, por exemplo, e outros tipos de alimento. Então, uma gestante que come totalmente errada, que tem características de obesidade, de compulsão, esse filho com certeza vai ter relação direta durante a vida de adolescente, de jovem, né?
ter algum familiar com transtorno alimentar aumenta em 7 vezes a chance de você ter um transtorno alimentar. Então, com certeza, é algo que passa. Não só o comportamento, Sim, também, obviamente. É assustador ver esse número, né? Porque Sim. 7 vezes mais chance é muita coisa. É muita coisa. Então, pra gente ver o quanto é difícil manejar esse tipo de doença, obesidade não é brincadeira, obesidade tem que ser tratada de maneira séria e com medicações corretas, com multiprofissionalidade. Então, hoje em dia a gente vê muita medicação sendo lançada no mercado, é super positivo, mas a gente tem que tratar de maneira diferente. A pessoa que muitas vezes, hoje em dia, até está utilizando essas medicações para estética e o outro que é para tratar a doença, né? Eu acho que hoje é um ponto que a gente tem que conversar bastante, falar bastante sobre obesidade, doença em si, sendo tratado com as medicações e estética. Com certeza, são coisas muito diferentes, né? Tratamento de obesidade não é um tratamento estético. Você comentou sobre a questão do IMC, o IMC de normalidade. Hoje, a gente não fala mais de uma pessoa com obesidade atingir um IMC de normalidade. Hoje a gente tem a obesidade controlada. E o histórico do peso dessa pessoa que é o mais importante. Qual foi o peso máximo dessa pessoa? Acima de um IMC de 50, a gente já não tem estudos para falar em obesidade controlada. Mas um IMC de 30, 40, perdendo 10% do peso máximo da vida, ela está com uma obesidade controlada. De 40 a 50, 15%. Por quê? Você ajuda essa pessoa a manejar as expectativas dela. O nosso corpo, ele é muito perfeito em fazer a gente reganhar todo o nosso peso. Então, conforme a gente perde peso, a gente tem um aumento de grelina, uma diminuição de leptina, uma diminuição do nosso metabolismo. Então, a gente vai ter um aumento de fome. Por quê? Porque o seu corpo entende que o seu peso máximo da vida é o seu peso ideal. Então, não adianta eu falar para uma pessoa que pesou 100 quilos no peso máximo, que ela vai ter 60, e uma que pesou 120 vai ter 60. Porque são históricos completamente diferentes de peso e uma biologia, uma fisiologia ali completamente diferente também. E aí a gente entra numa questão que eu vim, do Congresso Internacional de Obesidade e teve uma mesa que foi muito interessante, falando sobre a ciclicidade do peso, o famoso efeito sanfona, e como isso pode repercutir na vida de uma pessoa com obesidade. Por que trouxe esse tema? Hoje, cada vez mais, temos medicamentos aí que já quebraram a barreira de perda de mais de 10% do peso corporal. Então, pode ser que a gente viva uma era com muito reganho de peso, né? Com uma perda expressiva de peso e reganho. E o que eles falaram na mesa? Eles trouxeram vários estudos epidemiológicos mostrando um aumento do risco cardiovascular em pessoas que têm essa ciclagem de peso, essa ciclicidade de peso, tá? Diferente de uma dislipidemia, fiquei 10 anos tratando minha dislipidemia, aí faz 2 anos que eu não trato. Aqueles 10 anos vai ajudar ele de alguma forma. A obesidade parece que não. Se você estiver ganhando, porque é muito agressivo pro corpo esse ganho e perda, né? Exato, muito agressivo. E por quê? Primeiro, quando a gente perde muito peso, a gente geralmente perde músculo junto. Dificilmente não vai embora, né? Então, conforme a pessoa vai tendo esses efeitos sanfonas, cada vez mais ela vai perdendo músculo e ganhando gordura. Então, ela pode bater sempre 90 quilos, mas o percentual de gordura dela cada vez mais vai aumentar. Uau. Certo? Um outro ponto importante também é que isso aumenta a resistência à insulina. Então, a gente já tem alguns dados epidemiológicos mostrando aumento de diabetes tipo 2 nessas pessoas com efeito sanfona. E também de aumento de doença coronariana e de saúde mental. Tá? Tem um achado aí... que é uma coisa que eu escutei, na verdade não achado, ia dizer um achado como se fosse algo científico. É fisiologia de boteco que eu escutei. Que a gente tem muitos metais pesados, tóxicos, substâncias tóxicas que ficam armazenadas na gordura e que emagrecer colocaria isso na corrente sanguínea.
Existe alguma coisa disso? Tu já ouviu falar sobre isso? Pra ser sincero, nunca Pode li ser. nada Pode sobre ser mais. fisiologia de Também boteco. nunca- Pode ser fisiologia de nunca ouvi boteco. falar também. Eu já ouvi. Faz Eu já ouvi sentido, falarem da mas- questão de você deixar que emagrecer, você põe também muitas toxinas no corpo que Sim. estão ali no tecido adiposo. Nunca fui ver se esse dado era científico ou não. Geralmente, eu nunca li nada sobre isso, mas pensando na fisiologia, conforme você perde gordura, você está desinflamando, né? Porque a gordura que secreta citocinas inflamatórias, que é a Cara, eu acho que assim, ó, quem estiver escutando isso daqui, a Bianca teve uma crise de riso. Quem estiver escutando isso daqui e soubesse o dado que eu falei é verdadeiro ou fictício, por favor, comenta aí, né? Esse material. adiposopatia. Caraca, essa palavra eu não sabia falar. Eu também sabia que existia. Tá, mas então, independente disso daí, vamos pegar essa parte, pessoal, que eu falei aí de gordura, de que tem substâncias tóxicas aí. Ignorem isso, ponham no cesto de lixo e descubram se é verdade ou não. Mas o que a Bianca tá falando aqui é a parte que é verdade, que é que o efeito sanfona aumenta, prejudicial. então, a resistência à insulina, aumenta Doença coronariana, a dados sarcopenia, epidemiológicos perda de massa importantes. muscular também. Tem mais coisas que eles trouxeram, assim, de achados? De saúde mental, tá? Então, e quais são os fatores de risco para um desfecho pior, que está associado, né? Pessoas que estão beirando o sobrepeso, e aí a gente pensa o quê? Aquelas pessoas que nem têm indicação de ficar usando esse medicamento. E aí ficam vários efeitos sanfonas quando vê realmente tá obesa, né? Isso é comum. Pessoas com uma ciclicidade muito, muito alta de peso, então perdeu, por exemplo, não existe um valor, mas, por exemplo, perdeu 20 quilos e ganhou 20 quilos, então foi um montante, né? Pessoas que fazem esse efeito sanfona muito rápido também é um fator de risco. Então, eles falaram desses 3 fatores e eu fiquei bem impressionada, assim, realmente com a pessoa que está beirando o sobrepeso, porque eu acho que é uma realidade que a gente vive. Muita Bianca, gente. pensando em tudo que você estava falando, eu estava criando um raciocínio aqui na minha cabeça justamente pelas medicações que estão no mercado e que estão chegando. Elas prometem uma perda de peso muito expressiva. A cada dia que passa, o principal é o quanto essa medicação fez com que essa pessoa perca peso agudamente. Então, entendendo essa característica de ciclicidade e entendendo também a realidade do mundo de hoje em dia, que é a resposta rápida, a gente quer o chat GPT. Mandei, respondi e já tem a resposta agora. A cada dia que passa, a gente vai ver mais obesos. Porque a partir do momento que você faz ele perder muito peso, ele vai ter um reganho muito rápido. Porque, para mim, tudo que é a longo prazo, tudo que tem seja difícil de ser conquistado, ela tem mais chance de perdurar. Se você tem uma resposta muito rápida, você vai voltar a fazer o que você já fazia antes. Você vai abandonar o remédio. Porque eu acredito que uma das principais características dos pacientes é: doutor, vou parar de tomar esse remédio? Sim. Não é? Não acontece essa pergunta a todo momento? E a partir do momento que ela consegue rapidamente atingir o objetivo, ela vai parar de tomar. Sim. Porque, querendo ou não, também tem uma outra característica que eu acho que esteja total relacionada dessa característica compulsiva de alimentação, é mudar o próprio padrão que ela já tinha anteriormente. E as medicações, elas mudam essa relação direta com a comida, com a alimentação. Sim. Então, o que era prazeroso se torna desprazeroso. E já tive paciente que parou de usar medicamento, porque, nossa, mas eu não sinto mais prazer em comer. Exatamente esse o ponto. E aí, abandona o tratamento por isso. Mas você falou uma questão que é muito importante, que também foi muito debatida no Congresso Internacional, que é até quando, então, a gente deixa esse medicamento? Porque se a gente sabe que o reganho de peso é tão prejudicial, não sei até quanto mais do que aquela pessoa manter aquele peso ali mesmo, a gente precisa debater isso. Como evitar o reganho de peso? E a gente tem que lembrar que a obesidade é uma doença crônica e ela é recidivante, ela é recorrente. Então, foi muito debatido isso, de realmente manter o medicamento pro resto da vida dessa pessoa.
Só que a gente tem uma barreira muito grande, porque, primeiro, custo. É muito caro tratar a obesidade nesses novos medicamentos, né? A gente sabe disso. A gente está falando de tratamento de mais de R$1.000 por mês. Só o medicamento, tirando toda a mudança de estilo de vida, o personal, a academia, uma alimentação melhor, que a gente sabe que não é barato também, dependendo, né? Então, isso dificulta muito o acesso de ser um tratamento crônico. Para vocês terem uma noção, a gente não tem nem sibutramina no SUS. A gente não tem medicamento anti-obesidade pelo SUS, nenhum. Nem sibutramina, nem orlistat, nada. E assim, sibutramina e orlistat, a gente está falando de medicações que não são as primeiras recomendações. Exatamente. Longe disso, que elas têm muitos efeitos colaterais ainda desejados, né? Sim. Cara, e R$1.000 é assim, o tratamento de manutenção, talvez, né? Sim. Mas o tratamento agudo, é mais caro. Às vezes tem que associar várias medicações, né? E às vezes tem outras comorbidades. A gente sabe que a obesidade ela pode estar associada a mais de 190 outras doenças. Então, isso às vezes não é só um medicamento anti-obesidade que vai usar, entendeu? E perdão de cortar, como que eu separo, assim, a parte do tratamento agudo do tratamento crônico? Aí entra essa sugestão que foi da Abeso e da SBEM, da obesidade controlada. Então, o que nós temos hoje é capaz de fazer essa pessoa perder quantos % do peso dela e manter com uma dose de manutenção que vai ser muito individual. Então, essa questão de 10% e 15%. Vai chegar em setembro o Wegovy, que é a semaglutida de 2,4 miligramas. Não faço ideia qual valor vai ser, mas acredito aí que uma média de R$2.000, tá? Essa sim é a dose para tratamento de obesidade, não o Ozempic, que a gente tem no mercado de O Ozempic que é para diabetes. Só para o pessoal saber que é a mesma droga do Wegovy. O Ozempic e o Wegovy são as mesmas drogas, porém com doses diferentes, que o estudo que avaliou a resposta de obesidade foi com 2,4. Exato. E aí o Ozempic entrou ali no... E assim, um estudo que mostrou uma perda média de 15% do peso. Então, foi uma quebra de uma barreira muito importante, porque a gente nunca tinha alcançado uma perda maior de 10% com medicamento. Só para botar um ponto aqui para as pessoas que estão escutando, que 10%, isso foi a média. Mas dentro disso tem pessoas que perderam um percentual muito maior e pessoas que perderam muito menor. Porque senão a pessoa está escutando ali pensando, então eu sou melhor que o remédio. Eu já perdi 10% do peso. Mas isso é bom. Como a gente sabe que um medicamento está sendo eficaz? A perda de pelo menos 5% do peso em 3 meses. E com a semaglutida de 2,4, em torno de 90% respondeu dessa forma. Então, existe uma parcela ali que não vai responder. E 1 a cada 3 perdeu mais de 20% do peso corporal. Entendeu? E o mais legal desses estudos é que eles mostram a longo prazo quem conseguiu manter essa perda de peso. E não podemos esquecer do exercício associado. Certeza. E exercício associado é um tópico da manutenção até, né? Mas antes de ir para a manutenção, eu quero terminar um assunto aqui do tratamento. O Vitor, meu amigo, ele era obeso, muito obeso, e aí ele tratou com um combo de medicações, foi numa médica, e eu, Matheus, tô obeso também, e eu falo, Vitor, como é que é a receita aí que tu usou? E daí ele me passa a receita dele. E aí eu não tenho resultado com a receita dele. Esse tratamento, tu falou que tem que ter 5 a 10% pro remédio fazer efeito. Qual que foi o problema aí? Sim. Isso que você falou é muito legal, porque existem comportamentos alimentares. Então, tem uma pessoa que ela é hiperfágica, tem uma pessoa que ela é mais beliscadora, tem uma pessoa que realmente vai ter uma compulsão alimentar e uma pessoa que talvez tenha um metabolismo muito lento. E quando a gente trata, quando a gente escolhe o medicamento através do fenótipo alimentar dessa pessoa, a gente tem melhores resultados. E a gente já tem estudo mostrando isso. Por 1 ano, foi tratado pessoas por fenótipo e tratamentos não individualizados com medicamento também. Em 1 ano, quem tratou por fenótipo perdeu 16% do peso corporal e quem não tratou perdeu 9%.
Então, assim, a importância da individualidade, de entender como é o comportamento, e não só medicamento. Mas quem que é esse profissional que trata por fenótipo, que não tô entendendo nada? O que é tratar por fenótipo? Por fenótipo como é o seu comportamento alimentar. Às vezes você realmente tem muita fome, ou é um comer mais hedônico, um comer mais emocional, ou você belisca o dia inteiro. E até a estratégia comportamental vai ser diferente, não só o medicamento, mas a estratégia comportamental também. Então, uma pessoa que é beliscadora, geralmente ela tem uma rotina caótica na alimentação dela. Então, você realmente estabelecer os horários de alimentação. Uma pessoa que é hiperfágica, colocar alimentos que são mais sacietógenos, então proteína, fibra. Então, até essa parte de nutricional vai ser individualizado. Perfeito. Eu precisei cortar o papo do exercício que já ia entrar, porque, não, cara, mas isso que a Bianca falou é sensacional, porque assim, tem muita gente que o vizinho usou Ozempic, eu vou usar a mesma coisa que a pessoa usou. Tipo, acha que é uma receita de bolo, que já vai para um médico e pior, tem vários médicos que acham que é uma receitinha de bolo. Passa tudo de uma vez, né? Só Ozempic para todo mundo, é a mesma indicação. Mas você individualizou, você entendeu o comportamento do paciente, isso é o principal. Sim. Por isso que muitas vezes não tem resposta. Tem paciente que vai chegar para você, não emagreci nada, não adiantou nada esse Ozempic aí. E uma super medicação, tem ótimos resultados, é justamente porque não teve indicação. A medicina hoje em dia, ela precisa ser individualizada, personalizada, mas não podemos esquecer que o tete-a-tete, a anamnese, entender o comportamento, como é que é a rotina daquele paciente, interfere diretamente no tratamento. E pegar a receitinha de bolo, já pegar para todos os pacientes a mesma coisa, não vai dar resultado, né? E a gente fala muito de peso, né? Mas ainda para fechar o tratamento farmacológico, o que mostrou? Redução de cintura, de circunferência abdominal, redução de pressão arterial, redução de triglicerídeo, aumento de HDL, redução de PCR. 84% das pessoas que eram pré-diabéticas reverteram essa pré-diabetes. A gente foca muito no peso. E, na verdade, o tratamento da obesidade, o peso é só mais um pontinho ali, né? A gente tem que avaliar tudo. A obesidade, então, que ela é obesa e trata, ela ganha, em média, assim, quanto de expectativa de vida? Tem um número assim, tipo, ganha alguns anos de expectativa de vida? Não, com certeza ganha. Agora, exatamente quantos anos... Não, e é individualizado. Nunca vão conseguir fazer esse estudo porque tem outras causas. Mas sem sombra de dúvidas. E você falou de mortalidade, saiu o estudo SELECT, que é o estudo com a semaglutida 2.4, em pessoas acima de 45 anos, com doença cardiovascular pré-estabelecida, sem diabetes, tipo 2. E teve uma redução de 20% de eventos cardiovasculares graves, né? Infarto, AVC, e infarto e AVC e morte por doença cardiovascular. E tinha um critério de IMC? Obesas. Tá. Que legal. Com IMC acima de 30 ou 27 com comorbidades. Então, e acima de 45 anos e com doença cardiovascular. Então, é o primeiro medicamento anti-obesidade que reduziu morte. A gente não pode deixar de falar uma frase que você mesma falou, que a obesidade é fator de risco para 1 milhão de outras doenças. E o pior desfecho de todos, que é morte. Então, não achar que é só benefícios de, vai melhorar sua qualidade de vida, você vai ter uma melhor funcionalidade, não. Nós estamos falando de desfecho negativo. Exato. E eu me questiono muito assim, poxa, você trata hipertensão, você trata dislipidemia, você trata a apneia do sono, por que vocês não estão tratando obesidade? Eu não consigo entender isso. Talvez essa seja a causa. Exatamente. E todos os problemas. Na obesidade tem uma coisa que eu tenho ouvido falar muito, uma palavrinha que está envolvida com o sucesso da terapêutica, que é accountability. O que isso significa? O que é accountability? Seria você ter o compromisso de você... Você coloca metas para a pessoa, ela tem um compromisso de estar sempre ali te dando algum parecer. Eu faço isso com meus pacientes. Toda sexta-feira, fotinho no WhatsApp do peso da balança.
sempre falando, o peso da balança não fala composição corporal, mas é uma forma deles, eles falam, tá chegando sexta-feira, não posso parar de treinar, não posso fugir muito do plano alimentar. Por quê? Porque ele vai ter que me mandar fotinho toda sexta-feira. Então isso é muito legal. E uma das coisas que eu também faço, por essa medicação ser uma vez por semana, eu falo que é o dia de me mandar a mensagem. Então ele acorda de manhã, já faz a medicação, me manda o peso e me fala quais foram as coisas que ele fez de positivo e de negativo. Então toda semana ele tem algo a mais para fazer. Então eu combino com ele, essa semana vai ser aumentar uma vez de academia. Aí ele manda, não consegui fazer. O que a gente faz? Vamos criar outra estratégia, vamos pensar em outra coisa. Ou se não quer manter a mesma meta, e aí a gente traça a próxima meta e vê o que deu de errado e deu certo e vai criando novas pequenas metas. Nossa, eu devo ser uma pessoa ruim, cara. Devo ser uma pessoa ruim, porque vocês têm um dia fixo e tal. Com os meus pacientes, assim, eu peço para me mandar a foto da balança no dia depois do dia que eles me falam que é o pior dia da semana, normalmente. Tipo, meu sogro, ele tem obesidade, a gente tá tratando, já perdeu peso legal. Boa. E ele tem toda quinta-feira, um churrasco com os amigos. E daí por isso que com ele eu combinei na sexta-feira. Mauro, me manda foto tal na sexta-feira, então, da balança. E aí ele reduziu o que ele consumia no churrasco. E depois eu falei pra ele que foi de propósito, né, por causa do churrasco, porque ele veio me falar isso. Eu passei a beber menos, a comer menos no churrasco, porque eu tinha que te mandar a foto no outro dia. Maravilhoso. Ele tá mais triste agora com o Matheus, mas tá tudo bem. Muito bom. Mas a gente não pode deixar de comentar um tema que a gente ia entrar, que era manutenção. E aí o principal preditor de sucesso é quem se engaja em atividade física, exercício físico, né? Então, pessoas que tiram a medicação e conseguem manter um peso, geralmente fazem em torno de 400 minutos de exercício físico por semana. Aeróbico, né? Aeróbico. E treino de força também. 400 minutos. É muita coisa. É muita coisa. Geralmente é a pessoa que começa a correr, vai correr meia maratona, entra num tri, porque assim, é um volume muito grande de exercício. E como é que funciona assim isso na prática? Tipo, a pessoa tratou obesidade, ela emagreceu, daí eu continuo com uma dose de manutenção de medicação. Mas eu tenho aquela flexibilidade para tentar desmamar e tirar de algumas pessoas se elas tiverem um determinado hábito. E depois, como é que funciona isso? Tu fica monitorando para ver se tem que entrar com um remédio? Como é que é? A gente deixa um peso-alvo. Então, por exemplo, você pode ganhar até 5 quilos. Óbvio que isso é muito individualizado. Se você bater esse peso, tá na hora de você voltar pro consultório pra gente tratar novamente. E assim vai indo. Legal. E ainda não deve ter definido assim, porque tudo isso é muito recente, né? Isso que tu falou de a pessoa que fica flutuando. Se esse paciente ele tiver, toda vez que ele para de tomar, ele ganha 5 quilos e tem que voltar, então peraí, talvez para ti não seja para parar nunca mesmo. Sim. Deixa uma dose menor, uma dose isso de daí, já teve alguma discussão no congresso de quantas vezes eu posso tentar desmamar ou algo assim? Não teve essa discussão, mas a discussão foi realmente de deixar uma dose mínima para aquela pessoa, que ela consiga manter o peso perdido, sem uma data pré-estabelecida de retirar. Ótimo. Você mantém. E falando de exercício físico, uma dúvida que sempre surge no consultório é melhor fazer aeróbico ou é melhor fazer musculação? Fala pra É melhor gente. fazer os dois. Essa era a resposta que eu queria. Então, o treino de força Acho que assim, primeiro, quando a gente fala de exercício físico para tratamento de obesidade, a gente não tá falando de exercício para perder peso. A gente sabe que o poder do exercício para perda de peso não é tão grande, mas para manutenção do peso perdido é enorme, né? O principal preditor. Por que o paciente com obesidade ele precisa se exercitar? Porque o músculo vai liberar várias miocinas, hormônios, que vai melhorar a resistência à insulina, que vai melhorar a função cognitiva, que vai melhorar a saúde mental, que vai melhorar a dor articular. Então, você vai criar um ambiente propício para que essa pessoa consiga ter uma perda de peso mais eficaz. Certo? Parênteses. Ó, você aí que é magrinho e tá escutando isso,
tem os mesmos benefícios que o exercício, né? Sim, com Só para certeza. deixar claro que o exercício é bom para todo mundo. Com certeza, com certeza. E aí o treino de força, ele entra muito para a gente conseguir manter a função e segurar aquela musculatura durante o emagrecimento, que, como eu falei, é comum que a gente perca massa magra, principalmente quando é muito peso que precisa ser perdido, tá? E para todas essas funções da contração muscular. Evitar a perda de massa óssea é outra coisa que acontece no emagrecimento, principalmente pós-bariátrica. É uma perda de massa óssea muito importante. E aí o treino de força, ele entra aí também como um tratamento para isso, para evitar ou desacelerar ou diminuir essa perda, tá? E o aeróbico, para aumentar gasto energético, para função cardiovascular, enfim. Daí tem que unir todos, que todos são importantes e é isso. Esse daqui é o certificado de médica do esporte, né? Médica do esporte detectada. Assinei. Esse é o discurso da médica do esporte. E o ambiente. Eu ia falar disso agora. Para mim, um dos principais problemas relacionados com a obesidade, que eu não consigo separar, é a obesidade sarcopênica. Porque dentro da alimentação, dentro da característica do desenvolvimento da obesidade, tem-se uma característica de inatividade. Então, essa pessoa é acostumada a ficar só em casa, por exemplo, ficar no videogame, assistindo televisão, e essa musculatura, com o tempo, tende a não ser desenvolvida. Então, a sarcopenia, que é a redução não só de massa muscular, mas de função, de força, enfim, outras características relacionadas com a sarcopenia. Então, no processo de emagrecimento, você vai perder o que você já não tem. Exato. E músculo, Muito a gente grave. sabe o quanto tem saúde. E a musculatura, a gente não pode deixar de lado que a musculatura não só é a musculatura esquelética. A gente tem outro tipo de musculatura no nosso organismo. Então, a gente tem que ficar de olho não só para a questão estética, porque a pessoa fala, a gente tem que manter essa massa muscular para ficar bonito, para ficar tonificado. Não, É saúde. é saúde. Então, Sim. nesse processo, o quanto é importante a questão da musculação, para mim, é essencial. Porém, a principal dificuldade da gente inserir a musculação nesse tipo de população é que a academia não é um lugar inclusivo para pessoa obesa. Aí entra o estigma. Entra o estigma totalmente. Então, a pessoa obesa, ela não se sente inserida naquela comunidade. Esse é um dos principais problemas e eu acredito que seja uma das principais dificuldades para que tenha adesão relacionada com o Sim. tratamento de obesidade e musculação. Para as pessoas entenderem o quanto é importante essa questão da musculação, do ganho de força e o quanto é difícil a gente indicar para esses pacientes seguirem um plano ali na academia. É bem comum eles irem no horário do almoço, no horário que tá mais vazio. Isso acontece. E um dos meus sonhos é realmente ter uma área de treinamento ali para pessoas com obesidade. Para abraçar realmente essa causa, né, que a gente fala muito de combater a obesidade. Não é combater tudo o que interfere na vida dessa pessoa. E abraçar a causa e entender que é uma doença, né? Então, é um dos meus objetivos. É que é justamente isso, por não tratar como uma doença, as pessoas, tipo, eu quase derrubei o microfone. Para não tratar como uma doença, tu vai escondendo coisas dentro de uma gaveta, né? Tu vai colocando na gaveta, Sim. assim, não, tá, isso daqui eu não vou falar disso, não, essa minha vergonha de se exercitar, não, isso daqui é coisa de gordo, a pessoa vai botando e tem um monte de camadas aí nessas cebolas, se tu for explorando, né? Sim. E tudo isso está interferindo, assim, no resultado final. E o obeso e esse estigma, para mim, eu acho que é a principal coisa, nós como profissionais de saúde temos que tentar combater, Com certeza. né? E não só criar eventos para poder divulgar nem nada, mas a cada dia que passa, conversar com esses pacientes diretamente, conversar com outros pacientes também e falar da dificuldade, trazer os amigos desses pacientes que talvez não sejam obesos, para não ficar só trabalhando no bullying, por exemplo. Beleza, você está criticando ele, por que você não ajuda ele? Sim. Opa, polêmica de novo aqui.
tem essa questão de não estigmatizar, da inclusão e tudo mais, mas a gente também vê um outro extremo que para mim é doentio, tá? Para mim é doente e podem tentar me cancelar, mas eu continuo falando, minha verdade é minha verdade e eu posso estar errado. Mas eu acho que quando falam assim, que tem que só se autoaceitar e que tá tudo certo e que você pode ser obeso e ser saudável, eu acho isso um absurdo. Eu acho que, assim, não existe isso. Minha visão. Queria saber a tua visão, Bianca. Tem isso de sou gordo, mas sou saudável? Então, acho que primeiro, é uma população que foi muito estigmatizada. Então, existe realmente esses extremos, né? Mas não, tem que ser tratado. Tudo bem a pessoa se aceitar, mas não aceitar ficar doente, né? Eu posso aceitar o meu corpo como ele está hoje, mas não é por isso que eu vou deixar de tratar a minha doença. Então, acho que a gente precisa achar o meio termo, nem não vou tratar, porque, sabe? Realmente achar o meio termo da questão ali. Eu vou ter que me justificar, velho, antes que fique ruim pra mim, Vitor. Tipo assim, pra quem tá ouvindo também não me interpretar mal. Porque a Bianca falou um negócio muito interessante, que é esse conceito de obesidade controlada. Então, talvez essa pessoa, ela pode continuar com IMC de obesidade, Sim. mas E nesse normalmente caso a gente vai. não tá olhando o IMC, mas assim, ela tá se tratando, ela tá tratando aquilo e levando aquilo a sério, ela perdeu 10, 15% do peso dela e ela não chegou numa normalidade, mas ela está se tratando. Sim. Isso que tem que ser trabalhado, isso realmente é o meio termo que tu falou que existe, e nessa pessoa, ela tem a consciência de que ela é uma pessoa que tem obesidade e está se tratando. É completamente diferente desse posicionamento de não se aceita como tu é, se mantém assim. Cara, porque isso estimula as pessoas a tipo, não, eu vou comer aqui e, cara, tá errado. Uma coisa é estética, se aceitar como aquele físico, e a outra coisa é saúde. Nós sabemos o quanto a obesidade tem relação com outros distúrbios. A gente comentou sobre isso. Então, você romantizar um problema, de saúde, uma doença, não é legal. Sim. Então, a partir do momento que a gente está falando de pessoas que têm uma característica de obeso, física, não estou falando para a gente criticar a pessoa, mas ela tem que buscar meios para se tornar mais saudável. E eu acho importante nós, como médicos, a gente conversar sobre o peso, né? Teve um estudo sensacional que é o Action.io, não sei se vocês já ouviram falar. Foi feito em 11 países. E fizeram perguntas tanto para pessoas que vivem com obesidade e para profissionais de saúde de atenção primária, né? E o que eles encontraram? Que 68% dos profissionais de saúde entendem que a obesidade é uma doença crônica, porém, somente 38% diagnosticaram uma obesidade. Então, assim, você sabe que tem, mas você não deu um diagnóstico pro seu paciente. E somente 21% acompanharam essas pessoas. Então, assim, é absurdo. Isso é muito complicado. É um dado muito chocante para mim. E pensa o quanto antigamente era difícil falar sobre esse assunto. A gente começou falando sobre obesidade é falta de vergonha na cara. Então... Vou fazer esse corte. Botar só o Vitor falando obesidade é falta de vergonha na cara. Pra começar o podcast. Daí começa. Aqui, ó, Paulinho, anota aqui anota a minutagem, esse daqui é nosso corte. Mas hoje a gente conversa sobre o assunto, a gente busca novos estudos, então a gente está evoluindo muito. Sim. Muito, e tende a cada dia melhorar. Mas o meu medo é aquilo que a gente conversou sobre esse ganho e reganho de peso o tempo inteiro. E outra coisa que foi debatida é, será que uma pessoa que tem obesidade, mas não tem diabetes, não tem dislipidemia, não tem síndrome metabólica, será que vale a pena tratar esse paciente? Dependendo se ele vai manter esse tratamento ou não? Ou será que eu vou estar induzindo ele... que não tem nenhum problema, não existe resposta certa. Foi até um que falou a favor e um que falou contra, sabe? Para gerar um debate mesmo.
Mas ficou esse questionamento. Será que eu não vou induzir essa pessoa a entrar nesse efeito sanfona, sendo que ela não tem um problema estabelecido? Ou vou esperar também essa pessoa ter um problema? É que daí tu entra na questão, ela não tem um problema ainda. Exatamente. Né? Se a gente for falar do poder da estatística, né? Do poder Sim. da estatística, ela não tem um problema ainda. Então, eu entendo aí, realmente, isso daí que tu trouxe me fez eu até criticar o que eu mesmo falei há 10 minutos atrás. Mas pensando por mais um total de 15 segundos, eu continuo com o mesmo... Porque, assim, realmente, não tem... Tá, tu vai estimular... Uma coisa assim, tem um detalhe que é não cuspir pra pessoa em cima dela um padrão do que ela tem que buscar a ponto de se tornar doentio e ela buscar algo inalcançável. Porque isso é diferente, tipo, a pessoa quer tratar a obesidade é completamente diferente da pessoa querer a questão estética de ter o corpo perfeito. Sim. E eu acho que as pessoas confundem as coisas no caminho. Que ela começa a tratar e daí às vezes ela pode querer algo, ela quer mais, ela põe um referencial que, cara, não tá no campo de possibilidades dela. Aí fica naquele limbo. Será que existe obesidade metabolicamente saudável? Não foi um debate. E existe rede social, né, gente? Que nunca vai deixar as pessoas tranquilas com o que ela tem. Não. Ou até pra galera aí, comentem. Existe obesidade metabolicamente saudável? Essa é uma baita de uma pergunta, Sim. né? Metabolicamente saudável. Não estou falando mentalmente saudável, porque existe todo um mundo que... E tu não tá nem falando assim... não tô falando que é um obeso saudável, eu entendeu? Posso tirar uma foto de um obeso metabolicamente saudável, mas será que eu posso ver o filme da vida dele? Exatamente. Cara, por isso que pra mim isso é muito difícil ser pensado. Eu sou muito mais da outra vertente. Sim. Eu não consigo imaginar que eu vou deixar o paciente daquela forma. Porque eu sei que em algum momento vai trazer algum problema. Talvez hoje ele não tenha, mas mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Sim. Assim como pode acontecer com uma pessoa magra, vamos falar assim. Então, a gente tem que pensar como um todo. Assim como eu trato uma pessoa que não tem, vamos falar de ansiedade e depressão, não quer dizer que ela não vai ter. Então, eu converso sobre saúde mental numa consulta com uma pessoa que não tem a queixa. Então, o mais importante é a gente pensar que precisa ter uma estabilidade com um todo, ainda mais diante de uma doença multifatorial. Sim. Então, não é só pensar, se os exames estão bons, vamos manter assim. Exato. Eu não consigo não entra na minha cabeça isso, sabe? E, na verdade, o IMC é um péssimo parâmetro para isso, porque hoje o que a gente fala muito é de distribuição de gordura corporal. Onde está essa gordura corporal? Como você falou, pode ser uma pessoa com IMC dentro da normalidade e que tem esteatose hepática, vai ter vários problemas de diabetes, dislipidemia. E pode ter uma pessoa que tem um IMC de obesidade só que a distribuição de gordura dela é diferente. Ela consegue estocar mais gordura no subcutâneo do que visceral. Eu li um estudo uma vez sobre fat threshold, limiar de gordura, né? Fat personal threshold, um negócio assim. Sim. E aí justamente a questão era que tem pessoas que podem ter um percentual de gordura muito mais alto antes de começar a ter depósito pancreático e hepático. Pensa num tanque. Se uma pessoa consegue ter um tanque grande antes de transbordar, ela vai conseguir acumular mais gordura no subcutâneo até chegar na gordura visceral. Mas se uma pessoa tem um tanque pequeno, um pouquinho de ganho que ela tem já vai transbordar isso, entendeu? Então é esse conceito. E é por isso que a gente tem que ter esse paciente bem próximo para poder entender essa questão, porque talvez esteticamente ela tá normal. Sim. Então, por isso é importante fazer uma composição corporal, para a gente ver a quantidade de massa muscular, sim, poder fazer alguns testes relacionados se tiver, tem uma quantidade de massa muscular reduzida, a gente vê a funcionalidade, a gente vê a força de preensão com hand grip, o quanto é importante isso, porque talvez existem pessoas com estrutura grande de corpo que você fala, não, ela não é obesa, não. E nem sarcopenia. E aí você vai fazer uma análise de composição corporal e ver que ela tem. Sim. Então é por isso que o quanto é importante essa pessoa buscar um profissional da saúde para orientar ela da melhor forma. Né? Com certeza.
Oi, baseado assim em estatística, eu posso acreditar que um percentual da galera que está ouvindo provavelmente tem sobrepeso ou obesidade, ou alguém da família deles também deve ter. Então envia esse episódio para essa pessoa, e se você já tentou, se você tem sobrepeso, obesidade, já tentou emagrecer, já tentou fazer algumas coisas, você acha que você já tentou de tudo e não consegue, o problema talvez não seja você, talvez o problema sejam os métodos e a forma como você foi abordado ou abordada. Então eu queria deixar aqui uma indicação de uma profissional de saúde séria, que trata muito isso, entende muito disso, para te ajudar, que é a doutora Bianca Gimenez Marfori. Qual que é as tuas redes sociais para o pessoal poder te encontrar e te acompanhar? Meu Instagram é @DRA Bia Marfori. Tem o Instituto Alpha Pro, que é a minha clínica, @alphapro.instituto. Alfa como? Alpha com PH. Instituto. E eu não lembro o telefone da clínica. Ninguém lembra. Mas telefone, redes sociais. O negócio é assim, mas pessoal, é só mandar um direct. Entrar ali no Instagram e ali tem o linkzinho, né? E ela se localiza onde, presencial? Em Pindamonhangaba, presencialmente, no estado de São Paulo. E também faço atendimento por teleconsulta. Então, galera, aí, ó, se você tem, eu tenho certeza que você tem algum amigo, amiga, familiar, alguém. Cara, não deixa essa pessoa desistir dela mesma. Então, esse é o momento que você pausa o episódio, envia para essa pessoa, e aí ela mesma chega até esse momento final e acessa e vai ver na Alpha Pro ali. Boa, Bianca. Queria te agradecer muito por sua presença aqui. É um orgulho ter participado da sua formação, ter sido seu colega. Eu que agradeço. E tenho certeza que a gente é amigo e pode contar comigo sempre para o que você precisar. Assim, o Matheus eu não conto muito com ele não, mas... Cara, eu compareço, eu tô aqui. Eu tô aqui para fazer uma Sempre presença. Estou apegada. Acho que a gente falou assim, 2% Exato. do mundo da obesidade. E queria agradecer muito pelo convite. Vocês são 2 irmãos para mim. E me sinto super em casa aqui. Obrigada. Boa, você voltará em breve. Tá bom? Muito bom. Obrigado, viu? Obrigadão. Gente, até mais. Tchau, Até a tchau. próxima. Até a próxima.